Estamos aqui mais uma vez trazendo o projeto Insights, o projeto do Grupo Record Rio Grande do Sul, onde pretendemos a cada semana, a cada 15 dias, trazer personalidades que possam acrescentar alguma coisa, principalmente neste período de crise em que nós estamos tentando fazer que as pessoas entendam que a vida continua com cuidado, tomando todas as precauções, mas nós precisamos fazer com que o negócio funcione. Então, para a gente começar, eu peço a palavra do nosso presidente institucional, Carlos Alves. Umas palavras, presidente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde a todos que nos acompanham agora nessa edição do Insights. Vivemos ainda momentos que ninguém esperava por esses momentos, ninguém se preparou para isso. E certamente a área da saúde, os planos de saúde também não estavam preparados para esse momento. O nosso convidado hoje tem uma missão grande, que é mostrar para os nossos parceiros, colegas, para quem nos acompanha, como foi desafiador viver esse momento entre a omissão a tudo que está acontecendo e o oportunismo, né? Então, assim, o Gerson, que é o nosso convidado, tem essa missão de mostrar que foi necessário fazer, que foi possível fazer durante todo esse processo, principalmente ali na fase mais crítica da pandemia. E, como a gente diz, né, no Grupo Record, a nossa marca é reinventar. Nós procuramos o tempo todo nos reinventarmos. E eu acredito que, em especial aqui, a Unimed, no Rio Grande do Sul, deve ter trabalhado muito e muito bem essa questão da reinvenção, porque isso está no DNA do gaúcho. O gaúcho, ele já foi formado com essa capacidade de se reinventar, de investir, de empreender. Então, certamente o Gerson vai dar uma aula para a gente aí nessa tarde, falando dos desafios e de toda essa relação aí em meio a toda essa crise. Para fazer uma apresentação formal do Gerson, eu queria chamar aí o nosso diretor executivo, Claudinei, diretor da Rádio Guaíba. Boa tarde, Claudinei. Por favor, apresente-nos aí o Gerson, para que ele possa fazer toda a explanação aqui da Unimed. Boa tarde, Carlos Alves, presidente da Record TV. Boa tarde, Luiz Grisólio. E também boa tarde ao nosso convidado especial, Gerson, né? Nós estamos em mais um encontro do projeto Insight, realizado pelo Grupo Record TV, Jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, né? E estaremos nesse Insights abordando temas da nossa realidade através do nosso convidado de hoje, diversas visões sobre o universo que estamos vivendo. O nosso convidado especial de hoje é graduado em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul e em Direito pela Universidade Luterana do Brasil. Tem MBA em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Administração com ênfase em Marketing pela Universidade do Rio Grande do Sul, com mestrado sanduíche na Escola de Negócios da HCE de Paris e a EDA de Barcelona. Tem 25 anos de experiência em área corporativa, atuando como executivo em recursos humanos, mercado e marketing em empresas de médio e grande porte, no segmento de comércio varejista, tecnologia, comunicação e saúde. É professor convidado da La Salle Business School para as disciplinas de gestão de marketing e empreendedorismo, inovação e criatividade.
atuou na Rádio Gaúcha como jornalista durante quase 10 anos. Atualmente, é gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed de Porto Alegre. Por isso, eu tenho a honra de convidar o nosso palestrante de hoje com o tema Relações Institucionais na Gestão de Crise. Gerson Luiz da Silva, muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Quero agradecer em nome da Unimed Porto Alegre, primeiro o convite do Grupo Record, e faço esse agradecimento aqui em nome da nossa diretoria executiva e dos nossos médicos cooperados, dos nossos colaboradores e do nosso conselho de administração. Agradecer especialmente ao nosso presidente, Carlos Alves, presidente do Grupo Record, ao nosso amigo também e companheiro de longa data, o Carlos Trolli, diretor comercial da TV Record, ao amigo que tenho a honra de estar neste momento aqui, o Claudinei Girotti, que é o diretor-geral da Rádio Guaíba, o João Miller, grande parceiro, né, diretor comercial do Correio do Povo, também ao Sidney Costa, o presidente do Correio do Povo, e especialmente, né, ao Luiz Grisoli, amigo também de longa data, que a gente vem labutando aí nessa parceria de longo tempo. Mas para nós é um prazer, é uma oportunidade interessante de falar também um pouco sobre o papel do Relações Institucionais num cenário de pandemia, né? E todo o contexto que envolve uma operadora de saúde como a Unimed Porto Alegre, ou uma operação de saúde como o sistema Unimed RS e Unimed Brasil. Mas eu fui convidado a falar um pouquinho deste trabalho e como é que a gente conduziu isso ao longo deste ano, desses meses, na verdade, de março para cá. E vou relatar um pouco sobre como que a gente se preparou para isso e, obviamente, que o contexto da pandemia exigiu a instalação de um comitê de crise. Esse comitê de crise, ele tem uma responsabilidade atribuída à figura do Executivo de Relações Institucionais dentro da Unimed Porto Alegre, e a partir de então a gente estabeleceu as conexões necessárias para fazer. Ele é um período desafiador, porque nós temos trabalhado fortemente com várias frentes. Essas frentes, elas são... nós estruturamos isso em 8 frentes de trabalho, e obviamente que a primeira frente de trabalho foi os nossos clientes e o mercado, né? Como que nós poderíamos efetivamente cuidar deste mercado, cuidar dos nossos clientes. Nós somos uma operadora do Sistema Unimed. Para quem não conhece, o Sistema Unimed ele é composto por aproximadamente 340 Unimeds em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul são 26 Unimeds, são 26 singulares. A Unimed Porto Alegre é uma das 26 singulares. E imagina que 8 milhões de usuários no Brasil inteiro. Bom, então, nós estamos falando de 18 milhões de pessoas cuidadas pelo Sistema Unimed no Brasil. Nós estamos falando de uma capilaridade de 83% de capilaridade em operadoras de plano de saúde no Brasil. E nós estamos falando de uma cooperativa de médicos, né, que tem aí mais de 110 mil médicos hoje em inúmeras especialidades, cuidando da saúde de muitos clientes. Nós aqui da Unimed Porto Alegre somos, dentre as singulares do sistema, a operadora que temos o maior número de médicos cooperados. Somos a número 1 em termos de médico. A gente tem mais de 6.800 médicos cooperados, com um número significativo de especialidades, e operamos em 46 municípios gaúchos. Então, se nós pegarmos a área de atuação da Unimed Porto Alegre, a gente está falando de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, até Sapucaia e Esteio. Vamos até Camaquã, ali no Cristal, na ponte do Rio Camaquã. Depois da ponte já é Unimed Pelotas. E vamos até Torres, na fronteira com Santa Catarina. Tudo é Unimed Porto Alegre. Bom, o que a pandemia trouxe, né? A pandemia trouxe uma necessidade de
estruturação de um grande plano de contingência, que nós atribuímos isso como um comitê de crise, e abrimos 8 frentes de operação. Olhar os nossos clientes, olhar a operação dos nossos médicos cooperados, olhar os nossos colaboradores, nós temos aproximadamente 2.000 colaboradores da Unimed Porto Alegre, olhar a nossa situação financeira, o caixa, olhar o ambiente da tecnologia, ou seja, a implementação de tecnologia que ela exponenciou nesse período de pandemia, olhar, obviamente, a nossa parte de gestão financeira, né? O nosso relacionamento com a rede prestadora, nós somos uma operadora que nós temos alguns serviços verticalizados, como laboratório, que aproveito para comunicar aos senhores que nós conseguimos a acreditação ONA, que é a acreditação internacional do nível 3, o nível de excelência, total de excelência para os 3 serviços da Unimed Porto Alegre, laboratório, centro de oncologia e imagem, ou seja, o que nos coloca como sendo a única operadora de saúde no Rio Grande do Sul que tem esse selo, nesse nível de certificação de excelência para atividades e serviços ambulatoriais. Então, esse é um reconhecimento fantástico que nós acabamos fazendo a auditoria agora no período de pandemia. Foi uma auditoria extremamente difícil por ser uma auditoria remota, né, com auditores da DNV, mas, para nossa satisfação, nós conseguimos atingir esse resultado final que nos atribui ainda mais responsabilidade neste contexto atual. E aí, obviamente, a última frente nossa, a anterior foi a área de tecnologia de informação, mas a última frente foi a área de relações institucionais, que trouxe também as questões envolvendo a responsabilidade social. Então, em cada frente, nós tivemos uma série de iniciativas que culminou exatamente com o conjunto do trabalho feito nesse período. Por quê? Porque a expectativa dos nossos clientes, né, neste momento, a partir do momento em que nós temos a informação de que estamos no meio de uma pandemia, é que efetivamente nós pudéssemos efetivamente fazer uma entrega do cuidado assistencial que eles, ao longo dos anos, pagaram para ter o plano de saúde da Unimed. E isso, na prática, ela efetivamente precisava acontecer, porque isso estava ali conversando com o nosso presidente, Carlos, aí, antes do início da live, sobre o desafio, né, de uma operadora de saúde. E para nós isso foi digamos assim, enfrentado como sendo uma oportunidade. Né? É uma oportunidade de poder materializar a nossa entrega, no sentido de poder efetivamente estar ao lado dos nossos clientes e da sociedade neste momento tão desafiador para todos os nós. E o grande desafio que a gente teve no início foi exatamente o desafio de comunicação. Nós estamos num ambiente de comunicação, no Grupo Record, né? Um excelente grupo de comunicação, e nós tínhamos o grande desafio que era exatamente fazer o processo de comunicação. E o processo de comunicação era de orientação às pessoas sobre temas que nem nós tínhamos informação, né? E à medida em que a gente foi absorvendo essas informações, nós fomos graduando a qualidade dessa informação e fomos melhorando a informação, fomos transitando ela. Então nós tínhamos, por exemplo, necessidade de informar sobre serviços, o que está funcionando, que horário funcionando. Nós tínhamos uma grande dificuldade natural do isolamento, as pessoas precisando eventualmente de uma necessidade de atendimento médico não necessariamente vinculado à Covid, e aí tivemos uma oportunidade de implementar neste período a nossa telemedicina, o Meu Médico Online. Para os senhores terem uma ideia, né, e quem está nos assistindo, nós tivemos um período de mais ou menos 4 meses, em torno de 33 mil consultas. Nós estimamos um volume de 6 mil consultas mês em telemedicina. Isso é um volume absurdo, né, de consultas feitas com um número de quase 50 especialidades médicas neste período.
Bom, e os modelos, né? Os modelos tanto da pessoa física como pessoa jurídica, eles foram estruturados dentro do comitê de crise exatamente para a gente poder suplantar este momento da dificuldade nesse período de pandemia. Então, o olhar a necessidade do cliente contratante da pessoa física e do cliente contratante da pessoa jurídica em função das suas necessidades, especialmente clientes que precisaram, obviamente, se reinventar dentro deste contexto atual. Então, a gente fez uma estrutura muito representativa dentro da Unimed, com o objetivo de poder acolher essas necessidades e também estruturar o que a gente chamou de um modelo de gestão saudável para que essas empresas pudessem ter, a partir da nossa estratégia de apoio, um olhar para se reinventar também neste contexto da pandemia, no sentido de poder olhar a situação financeira, no sentido de poder olhar a sua necessidade de gestão de pessoas, no sentido de poder olhar também as questões que envolvem a reinvenção de negócio. Então, a contribuição da Unimed acaba sendo extremamente relevante, que é criar o círculo virtuoso no sentido de que as empresas, nossos clientes, nossos colaboradores, nossos médicos cooperados pudessem manter as suas atividades neste difícil período da pandemia. Obviamente que o contexto todo, que envolve um papel de relações institucionais associado à gestão de um comitê de crise, mas especialmente vinculado a outras iniciativas que a empresa tem e a outras necessidades que a cooperativa enfrentou neste período, ele tem uma base muito consistente de comunicação, né? Então, estabelecer as conexões com a área de comunicação do governo do estado, com a área de comunicação do município de Porto Alegre, para que nós pudéssemos ser um agente também da melhor informação para os nossos públicos, seja cooperados, colaboradores, clientes e sociedade em geral. E este é um contexto que uma marca, neste momento atual, neste contexto, ele gera essa expectativa para as pessoas que seguem essa marca. Ou seja, a responsabilidade de uma marca estar muito presente, entendendo as necessidades dessa sociedade, atendendo a necessidade dos seus clientes, entendendo, sim, a necessidade do serviço e dos órgãos públicos, dos hospitais públicos, que também enfrentaram essa necessidade. E essa colaboração, então, ela inicia lá, desde um olhar para o cliente, para que ele continue sendo parceiro nosso, né? O olhar do acolhimento para que ele tenha as suas necessidades de alguma forma atendidas dentro do que ele tem contratado com esta operadora, mas também tem um grande desafio social de comunicação. E nós utilizamos muito o recurso Desculpa te interromper, mas deixa eu pegar um gancho aí que você falou, porque eu acho que é extremamente importante. Vocês são muito requisitados e vocês geralmente estão em grandes eventos e em grandes feiras, tipo Expo Inter, vocês têm a Federação Gaúcha de Futebol, ou seja, vocês estão sempre juntos a eventos não só particulares, como também do governo. Eu fiquei só numa dúvida, porque depois a gente acaba esquecendo, o governo te demandou muito por esse fato de você já estar com por exemplo, essa gestão de crise que você falou, tem que gestionar essas crises todas em hospitais municipais. Vocês tiveram demandas específicas de governo, estaduais e municipais, um pouquinho fora do contexto daquilo que... porque a gente também teve, nesse período, alguns pedidos bastante complicados da gente atender. Vocês tiveram essa coisa ou não? Não, o que eu posso te dizer de forma muito categórica é que toda a iniciativa nossa foi de apoiar iniciativas para o melhor enfrentamento ao Covid, né, neste período. Então, nosso principal investimento no contexto da pandemia, com exceção das questões assistenciais, que estão vinculadas muito à necessidade dos nossos clientes, né, foi efetivamente apoiar um projeto de pesquisa
extremamente importante da Universidade Federal de Pelotas. Também foi trabalhar o contexto da disseminação da comunicação para o público, e nós, imaginando o seguinte, né, Luiz, nós temos a Unimed Porto Alegre, se tu pegar Porto Alegre, nós temos a cada 10 pessoas que têm um plano privado, mais ou menos 6 são da Unimed, né? Então, a importância que a gente tem como uma operadora de saúde para usar e demandar atividade e serviços aos hospitais de Porto Alegre, de uma forma geral, os hospitais que são hospitais privados, ela é muito representativa, né? Então, a melhor orientação, a melhor informação passou a ser uma necessidade compartilhada, tanto que nós participamos do Comitê de Comunicação do Governo do Estado com o objetivo de implementar, a partir de informações que vieram de forma compartilhada, a melhor prática. Então, nós disseminamos, por exemplo, comunicação sobre o uso de máscaras, que foram campanhas que o Governo do Estado produziu, e nós imediatamente atendemos. Por quê? Porque a gente imaginou, obviamente, que se nós dessemos conta de atender a necessidade dos nossos clientes, a gente tiraria uma grande responsabilidade do Estado, que estava envolvido em atender pessoas que não teriam a cobertura de um plano privado. Então, esse é um trabalho que é um trabalho de responsabilidade muito grande. E isso aconteceu em todo o estado do Rio Grande do Sul. As Unimedes, de uma forma geral, todas elas se mobilizaram nas suas regiões para tentar buscar a melhor atenção. Você falou aí no futebol, especialmente, né? Nós somos patrocinadores de Grêmio Internacional, então a gente observa muito um relacionamento com os clubes, de uma forma geral, durante o período de pandemia. A Unimed não arrefeceu em nenhum momento, ela continuou parceira dos clubes, ela manteve a necessidade dos clubes em relação ao período de pandemia como uma parceira de anos, né? Então, nós não abrimos mão deste contexto. Estamos num período ainda de isolamento, nós temos em torno de 800 e poucos colaboradores em home office. Isso não interrompeu em nenhum momento a atividade da empresa, mas o que a pandemia nos trouxe, obviamente, foi a possibilidade de nós também trabalharmos de forma diferente, de nós também fazermos um melhor aproveitamento da tecnologia, de fazer reuniões mais objetivas, de fazer reuniões muito mais objetivas e rápidas em relação ao contexto todo. Então, o contexto da comunicação, ela nos ajudou muito para a disseminação da melhor informação, sem sombra de dúvida, que uma operadora de saúde como a Unimed Porto Alegre tem como responsabilidade, né? Ela também nos trouxe o desafio de jogar o processo de comunicação para fora. Então, nós usamos as nossas mídias todas com o objetivo de orientar e dar a melhor orientação para as pessoas. A gente adesivou ambiente externo, né, mídia externa, como ali Danilo Peçanha, que são 4 faces. A gente, no primeiro momento, foi sobre o distanciamento. No segundo momento, a gente já mudou para o uso de máscaras durante esse período, ou seja, a gente vem trabalhando esta orientação da sociedade, independente de ser cliente da Unimed, a ter a melhor compreensão sobre como conviver com este cenário de pandemia. Nós também fizemos alguns movimentos que estão vinculados à estratégia de posicionamento da marca. O mais relevante no contexto foi o filme Horizontes, que entregamos ele em março, e que ele virou um mantra, né, do ambiente e de Porto Alegre, especialmente porque ele trouxe como pano de fundo a música Horizontes, e ele foi citado, de alguma forma, inclusive pela imprensa, como sendo exatamente um exemplo em um cenário em que talvez muitos imaginassem que nós teríamos muita dificuldade por todo o contexto da UTI, da CTI, e de grandes movimentos, né? A gente entregou um filme que foi um filme que viralizou absurdamente. Ele bateu o recorde de procuras no Google nesse período, em março,
virou uma referência com a música que foi repaginada do Horizontes, em que a gente entrega para a sociedade uma expectativa de uma esperança, né? Porque o filme traz a música de fundo como sendo uma alternativa de esperança para um cenário de que efetivamente a gente vai suplantar e superar esse momento de dificuldade. Então, quando a gente está falando de relações institucionais, a gente está falando de uma conexão desta marca com vários públicos, com o governo, com a sociedade, com seus médicos cooperados, com seus colaboradores, com os parceiros estratégicos, né, amplamente os nossos hospitais de Porto Alegre, como que nós estruturaríamos esse relacionamento para poder dar a melhor assistência para os nossos clientes, para os clientes dos hospitais, né, em algum momento é o mesmo cliente, e os nossos parceiros de negócio, de alguma forma, todos eles foram atendidos. Então, este é talvez o pano de fundo de um trabalho que ele não está encerrado, pelo contrário, nós não sabemos o que virá, temos hoje uma queda significativa, né, do número de óbitos e de pessoas que estão sendo contaminadas ou que estão ocupando os leitos de UTIs nos hospitais, mas a gente vai continuar firme e forte aí com o nosso legado, com o nosso propósito de colocar o posicionamento do jeito de cuidar, que é o nosso mantra, e que ele sustenta o nosso propósito de fazer a diferença do cuidar das pessoas. Ele transcende a pandemia, ele é um legado que a gente vem trazendo isso nesta batida desde 2008, com muita dedicação, com muita escuta de clientes, com jornada de experiência do cliente, em todos os níveis a gente tem escutado o cliente justamente para poder encontrar a melhor resposta a partir da percepção que ele tem de trazer para nós as suas manifestações e questionamentos. Então, esse talvez seja o pano de fundo deste posicionamento e do papel que a área de relações institucionais tem e está tendo neste cenário de pandemia. Acho que, de uma forma geral, era este o contexto assim, que eu queria trazer. É um contexto extremamente desafiador, né? Então, para te teres uma ideia, a possibilidade de tu ter condições de colocar profissionais em um hotel para que eles pudessem fazer um isolamento funcional com risco de contaminação nas suas residências, e isso seja um médico, um enfermeiro, um técnico, nós fizemos isso. Então, a gente fez coisas que a gente jamais imaginou fazer em tão curto espaço de tempo, né? E o exemplo da telemedicina foi o exemplo mais evidente pela exponencialidade que ele teve. Por quê? Porque nós atingimos um número significativo de mais de 33 mil consultas, uma média de 6 mil consultas mês neste período. E isso é muito significativo, ou seja, gerando informação, isso não vai substituir a consulta presencial em hipótese alguma, mas foi recurso disponível para as pessoas exatamente com o objetivo de que elas pudessem continuar fazendo a sua assistência médica com todo o cuidado, com toda a atenção que eles e que todos os nossos clientes merecem. Acho que era isso, e eu fico à disposição aí para qualquer questionamento. Maravilha, Gerson. Eu vou te perguntar algumas coisas que a gente recebeu aqui durante o tempo. A primeira pergunta aqui é do nosso diretor Claudinei Girotti, teve que sair, mas deixou uma pergunta para te encaminhar. Ele pergunta se o sistema de saúde que foi colocado à prova com a pandemia, não apenas o público, mas também o sistema privado, como foi lidar com os desafios de garantir o atendimento aos segurados, manter padrão de atendimento característico da Unimed e, ao mesmo tempo, blindar a empresa de eventuais críticas ou arranhões na imagem da instituição? Ou seja, pergunta... uma excelente pergunta, né? E eu acho que para a Unimed, e eu tenho certeza que para o sistema Unimed de uma forma geral, a premissa foi fazer tudo que a gente sempre fez em termos de cuidado e não arrefecer em nenhum momento a qualidade desta assistência. E a gente fez isso de uma forma assim muito cuidadosa. Então, e aí de novo eu volto para o contexto da comunicação. A informação era fundamental. Colocar o nosso cliente
com a melhor informação era extremamente importante. E isso passa exatamente por ele ter acesso a todos os dados. Então, nós estabelecemos uma comunicação muito integral, seja no acesso a ele, desde comunicação por SMS, e-mail marketing, site, banner. A gente estruturou uma ampla comunicação forte. Você tranquilizou o teu segurado? Exatamente. Acho que o principal foi, naquele momento de março, abril, foi a tranquilidade que a operadora podia passar para o segurado, né? Para te teres uma ideia, né, Luiz, a gente fez várias lives, né, imaginando, nós estruturamos várias lives técnicas. Então, eu participei de uma live especificamente, eu mediei uma live em que eu tinha um médico nos Estados Unidos, um outro médico na Nova Zelândia, que trazia um elemento e todo o contexto da Europa, e nós aqui no Brasil. Então, a gente continuava em tempo e fazia isso em tempo real para entender o cenário mundial, com o objetivo de orientar os nossos clientes de como eles deveriam se comportar. Nós fizemos uma live sobre testagem. Não tem assunto mais polêmico que foi a testagem, né? O teste sorológico, o teste de PCR, quem pode, quem não pode fazer, em que momento fazer. Nós fizemos live falando exclusivamente sobre o tema para esclarecer a opinião pública sobre como e quais os benefícios de uma ou de outra situação de testagem. Nós fizemos lives para orientar gestores de RH de como eles deveriam fazer um processo de retomada da sua atividade laboral, né? Ou seja, com protocolos, estruturamos modelos de protocolos, a similaridade muito vinculados aos protocolos do governo municipal e do governo estadual, obviamente, né? Mas dando a orientação no ambiente da prevenção, e esse é um ponto super importante, né? Porque nós temos pessoas que que vão continuar fazendo tratamentos preventivos. A gente fez temas específicos e vem fazendo vinculados ao Covid, como, por exemplo, tabagismo, né? Então, nós pegamos 2 médicas especialistas para falar sobre os efeitos do tabagismo para quem eventualmente poderia estar com a contaminação ou num quadro agudo de Covid. Então, esta é a responsabilidade. E eu tenho quase certeza, muita certeza, nós tivemos um exemplo no Rio Grande do Sul do serviço público. Todos os hospitais que estavam à frente, tanto privado como público, eles foram extremamente competentes e eficientes na sua condução, né? Seja o Grupo Hospitalar Conceição, o Hospital de Clínicas, ou o Moinhos de Vento, ou o Mãe de Deus, ou seja, todos eles, de alguma forma, foram muito bem estruturados para poderem enfrentar. E, obviamente, que o início do processo todo não foi um problema exclusivamente gaúcho ou brasileiro, ele foi mundial, porque nós não tínhamos equipamentos de EPI para trabalho, né? Não chegava os equipamentos que precisavam, porque a China teve o bloqueio americano, ou seja, tem um cenário aí de mercado estranho. Tudo ajudou a complicar no início. Exatamente. Eu estava falando com o Dr. Gerson, lá do Mãe de Deus, isso, da Higgs, né? A gente estava batendo um papo e o Dr. Gerson me disse que aquilo que eles sabiam em março era nada perto do que eles sabem hoje. E Dr. isso aí Gerson Junqueira. Ele mesmo. Eu estava tentando lembrar o sobrenome dele. Isso. Ele foi eleito agora o novo presidente da Higgs, exatamente. E aí a gente estava falando, e ele foi bem claro, ele falou, olha, o que a gente fazia no começo e o que a gente faz hoje, a diferença é gritante. E aí eu aproveito para te perguntar o seguinte, o nosso amigo Carlos Toiler, ele está me perguntando aqui, perguntando a você, que em épocas de crise como a pandemia que vivemos, qual é o melhor posicionamento de uma empresa? E eu aproveito para colocar mais uma vírgulazinha. Você respondeu muita coisa já, mas aí eu pergunto também do Comitê de Gestão de Crise. Quantas pessoas, as áreas que foram chamadas, envolveu toda a empresa nisso? Ou seja, qual é a mágica? Para ter uma ideia da estrutura, tá? O Comitê de Crise, ele tem 8 frentes. Nós temos toda a diretoria executiva presente, todos os superintendentes e executivos e gerentes executivos na linha de frente.
Nós estamos falando de mais ou menos umas 14 pessoas que têm reuniões regulares. Mas, para te teres uma ideia, nós estabelecemos reuniões com todas as lideranças, no mínimo 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas. Então, nós estamos falando de 150 pessoas, né? Então, mobilizar pessoas e reuniões rápidas de 1 hora, em que tu nivela todo mundo, em que tu traz a informação do que está acontecendo. Obviamente que esse comitê de crise, ele tem um grande desafio de olhar e mapear cenários, né? Então, nós tínhamos uma inteligência analytics muito apropriada para fazer projeções. Então, nós fizemos muitas projeções, e a gente vem fazendo projeções de cenário, olhando indicadores nacionais e internacionais. E o grande desafio para montar essa estrutura é exatamente o nível de transparência. E aí respondo muito do que a pergunta do que o Carlos trouxe, né? Não existe como você não ser transparente num momento como esse. A transparência, ela projeta confiança, né? E uma marca tão top of mind, uma marca tão reconhecida como a Unimed no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre, não tem como nós não sermos transparentes em relação ao cenário. Então, a gente tinha a todo momento o exercício de fazer uma comunicação, ele era diário, porque tu tinha que a todo momento estabelecer uma nova diretriz, imaginando o seguinte, que tu tinha uma necessidade de fechamento de uma unidade, de abertura de uma unidade, de falta de recursos de pessoas. Então, nós tínhamos que fazer um movimento acompanhar a necessidade das pessoas. E aí tu tinha pontos estratégicos muito necessários que eles tinham que rodar. Então, o nosso pronto atendimento em Canoas, nosso pronto atendimento em Guaíba, são ambientes em que nós instalamos tendas de triagem para o Covid, né? Então, aquilo ali tinha diariamente 100 e poucas pessoas. Era todos os dias movimento de gente indo lá, e pessoas que não tinham nenhum sintoma, nada, mas que estavam desconfiadas. A gente experimenta tudo, mas eu diria o seguinte, respondendo ao Carlos, né? Uma marca que se propõe a ser um top of mind, que quer ser uma marca admirada, tem que usar a transparência, total transparência. Nós revertemos toda a nossa mídia em benefício da comunicação para o Covid. Então, nós deixamos de falar sobre venda de plano, nós deixamos de falar sobre venda de produtos e serviços, justamente para poder ocupar o nosso espaço de mídia, seja em jornal, em rádio, em mídias sociais, para orientar as pessoas. E eu acho que esse é o desafio que uma marca tem. Por quê? Porque a sociedade espera que uma marca faça esse papel social, que também se envolva nas questões da cidade, que também se envolva nas questões da comunidade. Vou dar um exemplo, né, Luiz, que vocês conhecem muito bem. Nós somos patrocinadores da Maratona Internacional de Porto Alegre desde 2015, como name right da maratona. A maratona não vai sair este ano, né? Nós postergamos ela para novembro, mas a gente agora vai fazer uma maratona virtual, né? Criamos o primeiro movimento de maratona virtual e ela vai acontecer exatamente no mesmo período em que as pessoas vão ter a possibilidade de fazer seus treinos na esteira em casa, comprovar o seu treino, e ela vai se inscrever e vai ganhar a camiseta da corrida, vai ganhar a medalha da corrida, ou seja, uma nova forma de criar uma alternativa para também as pessoas começarem a se integrar de novo de forma social. E a gente tem essa responsabilidade muito grande de fazer com que a cidade também absorva tudo isso e cuide. Obviamente que a nossa obrigação é dar a melhor orientação, seja na higienização, no cuidado do uso adequado de máscara, na não aglomeração, porque, de alguma forma, a vida vai voltar ao normal, à rotina, e nós vamos ter que conviver com esses cuidados como sendo necessários. É verdade, Gerson. E uma coisa que você falou é muito importante. Desde o primeiro momento, vocês se posicionaram, vocês não se esconderam. Eu participei recentemente de um bate-papo da Martimix de São Paulo, onde eles deixaram absolutamente claros que a empresa que não se posicionou, que a empresa que não tomou a frente, a dianteira durante essa pandemia,
que a empresa, ao invés de transformar a comunicação dela, como vocês fizeram, em prestação de serviço, em utilidade pública, mas estava mais interessado em vender as máscaras, por exemplo, não como usar, mas como para vender a máscara, essas empresas elas estão fadadas a sofrer um pênalti daqui a pouquinho. Porque o envolvimento com a comunidade foi muito forte desde o primeiro momento, e eu te falo, eu fiquei muito emocionado com o filme Horizontes, muito, muito. Aquela ação da Nilo, absolutamente fantástica. Então foram processos de comunicação bastante pontuais e precisos. Eu acho que aquela ação da Nilo, né, nós ganhamos o ADS of the World, que fomos citados como sendo uma das grandes, nós entramos no top 10 da revista, que todos conhecem, o meio publicitário conhece muito bem, como sendo uma das grandes referências sobre a pandemia no período do Covid, especialmente sobre de interesse público, né? Então, isso mostra o quanto que para nós era extremamente importante isso. Por quê? Porque é a materialização de algo que a gente vem trabalhando há tantos anos, como o conceito do cuidar, né? Que é o nosso proposta de uma prática de uma medicina efetivamente que tenha relevância na vida das pessoas. Então, a gente entendeu que a pandemia, ela trouxe para nós o desafio de ser cada vez mais relevante para a vida das pessoas. E, diferentemente de outras marcas aí, que foram para um caminho completamente diferente, nós abrimos mão, efetivamente, da venda, da parte comercial, para exatamente poder fazer, neste momento, o mais desafiador que era tentar entender a necessidade das empresas, dos nossos clientes, e tentar encontrar alternativa para juntos fazermos com que nós continuássemos, sim, no círculo virtuoso e que a gente continue perpetuando essa relação por muitos anos. Então, esse é o contexto, assim, que para nós é extremamente gratificante, e a gente vem fazendo este movimento de forma muito transparente, como eu disse, né? A gente tem uma diretriz que está clara. Ouvir o cliente para nós ele é uma obrigação. A gente trabalha muito com o conceito do User Experience. Estruturamos um modelo chamado RH Experience também, para ouvir os gestores de RH. Fizemos isso na live de orientação à melhor prática de retorno, porque naquele momento tu tinha... se eu fizer o teste sorológico, tudo deu negativo, posso voltar a trabalhar? Como é que a gente orientava as empresas sobre isso, né? E tudo isso a gente fez nesse período aí, é um período curto, para tantos anos de história, são 50 anos praticamente de Unimed, Porto Alegre, e nós fizemos isso tudo em 6 meses, de algo assim inimaginável por todos nós. Mas ninguém faz nada de graça, Gerson. Assim, vocês, mesmo que em 6 meses você tenha que ter feito e colocado em prática tudo aquilo que vocês vêm pregando em vários anos atrás, esse é o diferencial de uma marca para uma empresa que, vamos dizer assim, pode ser que daqui a pouquinho já não exista mais. Essa diferença é muito gritante. E eu só posso te agradecer, meu amigo, por essa aula maravilhosa de gestão, colocar, como sempre, todos os veículos do Grupo Record à sua disposição. A gente ouviu muito todas as entidades, as associações, durante esse período todo, de março até agora. A gente continua ouvindo, é o nosso trabalho fazer a prestação de utilidade pública, sempre com foco, e isso a gente vem batendo muito. Não que, infelizmente, nós tivemos 153 mil perdas, mas que nós conseguimos salvar 5 milhões de pessoas. Eu acho que esse é o enfoque. Perfeito. Dói, a gente sabe, eu tive amigos, infelizmente. Aqui mesmo na casa nós tivemos alguns casos, como o Guilherme Bauer, o Zé Aldo Pinheiro, o professor Juremir Machado, e o Guilherme foi um dos casos mais complicados no início, mas, graças a Deus, todos eles estão bem. Então, a nossa função é de comunicar, é de exaltar. E quando a gente fez a reunião do Insights para colocar o teu nome, foi imediato, porque a gente tinha um monte de
curiosidade e de interesse de saber como é que vocês conseguiram, em tão pouco tempo, colocar em prática e fazer com que o segurado e aquele que não é segurado fale assim, poxa vida, eu vou tentar fazer uma negociação com a Unimed para ver se eu volto para a Unimed. Isso aconteceu, Luiz. Isso aconteceu é verdade, de forma muito espontânea, né? Mas eu te diria, assim, se tu me permite, nós fizemos, a gente tem tido ao longo dos anos uma grande parceria de proximidade. O Horizontes é um filme que rodou na TV Record, né? E ele foi um dos filmes um dos veículos que a gente quis rodar, porque era extremamente importante para nós. O ano passado a gente ficou feliz com o filme que foi finalista, foi para o do SBT também, eu acho que foi o Sons, né? Que a gente colocou, e que foi um filme maravilhoso também, que vem nesta batida. Mas eu acho que o grande desafio, e eu queria agradecer imensamente ao Grupo Record, a todas as suas empresas, o Correio, a Rádio Guaíba, porque a gente tem pouca oportunidade, né, de falar sobre este bastidor ou este trabalho, que é tão importante também as pessoas saberem do desafio. Imagina, nós somos 2.000 colaboradores, 6.000 e poucos médicos, todos eles de alguma forma atenderam pessoas, né, nas diversas atividades, e a gente teve guerreiros, assim, pessoas da linha de frente, fantásticos, efetivamente fazendo a diferença, seja no SOS. O nosso SOS trabalhou muito, levou muita gente de casa para o hospital, do hospital para casa, pessoal altamente capacitado, fizeram todos os jogos agora de Libertadores, todos eles paramentados, quer dizer, tu olha, parece que são os astronautas, mas com alta qualidade assistencial ali, e esse é o cuidado que a gente tem, né? Ele está materializado nesta entrega, mas eu queria agradecer a ti, ao presidente Carlos, a toda a diretoria do grupo, aos amigos, pela oportunidade. Eu acho que para nós é super importante, nós somos adoramos a nossa operação, nós somos uma empresa que tem muita raiz aqui e acredita muito nessas possibilidades, e ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse trabalho, para nós é gratificante. Me sinto muito lisonjeado em nome da Unimed Porto Alegre de poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho desse grande desafio que foi esse momento e que nós ainda estamos vivenciando com essa pandemia. Infelizmente, com muita luz no fim do túnel, muita esperança de que a gente consiga, 2021, termos a cura dessa doença que pegou de surpresa terrivelmente. Olha, hoje a gente para e pensa, fala assim, meu Deus, o que aconteceu desde março? Mas, amigo, muito obrigado mesmo. O projeto Insights é exatamente para isso, para que a gente possa trazer experiências de empreendedores, de gestores, de pessoas que possam dar um caminho e também, ao mesmo tempo, nos falar como é que foi a experiência, porque eu acho que é extremamente importante. E uma das coisas que eu me convidaram para fazer uma pequena bate-papo com vendedores de uma empresa de telefonia, e eu comentei no final, uma das perguntas era, tá, e o que vai acontecer? Eu falei, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. A boa notícia é que o meu concorrente nem não sabe o que vai acontecer. Então a gente fica... mas não para... Eu ia te falar complemento e vou te falar. Mas não para empresas como a de vocês que vieram se estruturando durante esse período. Porque mesmo para nós, comunicação, foi extremamente difícil, porque nossos profissionais trabalham na rua. Então como é que nós íamos fazer com que o nosso profissional trabalhe na rua? E se encostar, pega. Ou seja, as dúvidas eram tamanhas que, se não fossem as associações, a própria Unimed, que é parceira da TV, do jornal, da rádio, se não fossem vocês a nos dar algumas orientações, nós também ficaríamos perdidos, tá? Meu amigo, com certeza, de todo o coração, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Obrigado.
estará disponível, continua disponível o Insights Record no nosso canal do YouTube, do Correio do Povo. E o próximo a gente deve fazer no dia 3 de novembro, porque nós temos aí um feriado agora, no dia, acho que no comecinho, 2 de novembro, a gente tem um feriado. Então a gente deve estar fazendo o próximo, mas a gente informa e coloca no nosso site, tá? A todos, muito obrigado, mais um insight e até a próxima.